Ele encostou-me contra a parede, e ali já não foi uma revista normal. Foram abusos sexuais. Começou a dizer: cala a boca, os mouros como tu, eu conheço-os bem, deixa-te estar. Mesmo sendo em 2021, ainda estou traumatizado com isso, ainda tenho sempre, na verdade, a visão na minha cabeça. Eu só queria que aquilo acabasse, e durou uma eternidade. Naquele momento senti-me claramente violado. Para mim foi uma violação da minha intimidade, uma violação enquanto homem, enquanto ser humano. É 13 de maio de 2021. Tem que saber que nesse dia era o fim do Ramadão, o pequeno Eid. Fui à mesquita, correu tudo bem, foi um dia mesmo ensolarado, estava mesmo com boa energia. Depois fui ter com uma das minhas tias que vive em Amadora, porque é a única família que tenho na região de Lisboa. Depois das 20 horas, fui ver o meu amigo, o Miguel. Subi à casa dele, cumprimentei a mãe, desejei-lhe um bom Eid, cumprimentei a irmã dele. Descemos porque ele queria fumar o cigarro dele. Naquela altura, estávamos em plena pandemia da Covid e havia recolher obrigatório. Eu, como tinha a minha declaração, pensei: não há problema, se acontecer alguma coisa está justificado, não há estresse. E ele, de qualquer forma, estava à porta de casa dele, portanto não havia nada a temer. Passa uma primeira carrinha da polícia, ninguém nos liga. Passa uma segunda carrinha da polícia, não era uma carrinha normal, era mesmo daquelas carrinhas grandes. Não vou dizer tipo choque, mas quase. Pararam. Disseram boa noite, nós dissemos boa noite. O que acontece é que os polícias não queriam saber de nada. O Miguel disse-lhes que morava ali, que era a casa dele, mas não acreditaram. Disseram: controlo de identidade. No momento em que disseram controlo, foi aí que tive um instinto de sobrevivência. Saíram como comandos, como se tivéssemos feito alguma coisa enorme. Pessoalmente senti-me como um terrorista. Abriram a porta da carrinha e saíram todos de repente, mas com uma agressividade. Francamente, para mim não ia ser um controlo normal, via-se logo. Vi o meu amigo Miguel entrar no hall do prédio dele, segui-o, e nesse momento forçaram a porta do hall. A porta foi partida. Estava escuro, eram cerca das 21 horas, 21h30 mais ou menos, e havia uma penumbra total. Senti claramente um perigo, estava em perigo, tinha medo. Sobretudo porque era a primeira vez que me acontecia este tipo de coisa. Nunca tive problemas com a justiça, nunca tive problemas com a polícia, não incomodamos ninguém, estávamos à porta da casa dele. Tinha a impressão, era mais tipo, vamos lixá-los e vamos abusar do nosso poder. E infelizmente foi o que aconteceu. Claramente teria preferido que nos levassem presos. Quando entraram no hall do prédio, foram 4 polícias, incluindo uma mulher, que se atiraram ao Miguel. Ele estava no chão, não conseguia respirar. Eu comecei a gritar, comecei a entrar em pânico. Disse: mas o que é isto? Estava tão chocado com a situação que nem reparei que um polícia me tinha agarrado pelo pulso. Ainda por cima, com esta pulseira, tinha o pulso todo em sangue. Havia um que me tinha agarrado deste braço e outro aqui, e não me queriam largar. Era só o início do pesadelo. Porque há um polícia que me larga e há outro que me leva ainda mais para dentro da penumbra, em direção à porta. Estava mesmo colado contra a parede. Tinha ou um braço ou um joelho mesmo ao nível das costas. E tive uma primeira revista com insultos. Começou a dizer: cala a boca, os mouros como tu, eu conheço-os bem. E deixa-te estar. No momento disse-lhe: não tenho nada comigo. Revista-me uma vez. Sobretudo porque naquele momento, lembro-me que usava uns jeans, tinha uma t-shirt, tinha um casaco, tinha uma mochila a tiracolo. Não vejo onde é que ele ia encontrar alguma coisa. Revista-me uma segunda vez. Diz-me: sim, eu sei que tem 5 euros de droga aí. Desculpa, eu não consumo droga, nem sequer sabia o que era 5 euros de droga. Disse-lhe: não tenho trocados comigo. No momento pensei que estava a falar de 5 euros mesmo. Nem sabia que era 5 euros de droga. Ele achou que eu estava claramente a gozar com a cara dele. Foi aí que se desencadeou tudo. No momento em que ele me encostou contra a parede, e ali já não foi de todo uma revista, foram abusos sexuais. Começou a apalpar-me as nádegas e a dizer-me: não te mexas, os jovens como tu eu conheço-os bem. E começou a
Enfim, a meter-me um dedo no reto. Mesmo até agora, mesmo sendo em 2021, ainda estou traumatizado com isso. Ainda tenho sempre, na verdade, a visão na minha cabeça. Eu só queria que aquilo acabasse e durou uma eternidade. Naquele momento, senti-me claramente. Para mim, foi uma violação da minha intimidade, uma violação enquanto homem, enquanto ser com virilidade. Ninguém deve sofrer isto, seja homem, mulher, não interessa. Ele retira o dedo e ali, por cima da roupa, agarra-me nos testículos. Quer dizer, passa a mão assim e levanta-me dessa forma. E pronto, ali já estava. Já estava com medo de reagir porque pensei: se reajo, o que é que vão fazer? Não há câmaras, há testemunhas, mas quem é que me vai acreditar? Cheguei a um ponto em que preferi deixar-me estar do que agravar a situação. E no momento em que outros colegas deles entraram no hall do prédio, o que acontece é que eles têm lanternas. Assim que ele viu que havia um pouco de luz, foi aí que retirou a mão. Eu, naquele momento, queria morrer. E no fim? Sim. No fim fazem-nos um controlo normal e dizem-me, ainda me lembro da cara do chefe deles, o subchefe ou brigadeiro, que me diz: vocês têm sorte de terem caído nas nossas mãos. E eu não falo, não digo nada. Dou o meu cartão de cidadão, mostro a declaração. E pronto. Inicialmente devia dormir em casa do Miguel por causa do recolher obrigatório e tal, mas no final volto para casa a chorar. Não estou bem. Não consigo tomar banho, não consigo ir à casa de banho. Não dormi até às 6 da manhã. Lavei toda a minha roupa. Arrependo-me porque a minha própria roupa, se não a tivesse lavado, podiam ter encontrado ADN. Mas para mim, naquele momento, queria esquecer o que me tinha acontecido. Tinha vergonha, tinha vergonha. Pensei, como é que vou contar isto? Como é que vou falar disto? Tem que saber que foi numa quinta-feira, 13 de maio. Na sexta-feira fui ao hospital, às urgências dentárias. Fui diagnosticado por um médico nas urgências devido às lesões que tinha ao nível das coxas e das nádegas. No sábado vou apresentar queixa. Vou à esquadra e ali começa o pesadelo. O pesadelo começa porque apanho uma polícia, uma agente, que me faz duvidar das minhas próprias palavras. Explico-lhe de A a Z o que aconteceu, cronologicamente tudo o que se passou. No fim estou a chorar no gabinete. Refaço a cena para ela, ou seja, eu próprio me apalpo. Tem que saber que tinha sido há 2 dias, não estava bem. E ela diz-me, mas não devia ter corrido? Por que é que correram se não tem nada a censurar? E ali caí do cavalo. Caí do cavalo, pensei. Não estou a pedir compaixão, são colegas dela, compreendo perfeitamente, mas um bocado de humanismo. E naquele momento pensei, isto vai ser uma luta longa, eles protegem-se todos uns aos outros. Depois fui convocado à PJ, no mês de junho. Estava muito ansioso. Mostraram-me fotografias porque tinha que ir para um reconhecimento facial. Disseram-me apenas, sabemos quem é. E como? Em setembro haverá a acareação. Tinha que esperar 2 meses antes da acareação. Quer dizer, tive um aperto no estômago durante 2 meses. Tenho acompanhamento com uma psicóloga desde 1 de junho de 2021. Quer dizer, até agora continuo a ser acompanhado por uma psicóloga. O verão passa. Comecei a falar disso nas redes sociais. Tive apoio, mas também tive muita troça. Tive mensagens tipo bem feito. Podias ter batido. És homem e deixaste-te estar, portanto és uma merda. Reagiste mal, deixaste-te estar, portanto gostas disso. Apaguei os vídeos, não estava muito à vontade com tudo isso. Tem que saber que a minha família não sabia absolutamente nada. Ainda em junho desço para ver a minha família no Algarve e, portanto, digo-lhes, explico-lhes. Quando lhes contei, foi como se me tivessem roubado a bicicleta. Não se apercebem. Não posso culpar os meus pais naquele momento porque não é algo que estejam habituados a ouvir, sobretudo dos filhos. Portanto, até eles estão em negação, tanto quanto eu. E entrei de baixa médica. Vivi isto sozinho, mesmo tendo recebido apoio. Perdi muitas pessoas do meu círculo. Houve pessoas que me disseram, vamos deixar de falar porque não vou ser associado a este tipo de história. Disseram-me, sim, não devias falar disso. É uma vergonha, és um homem. Acho isto absurdo. Foi mesmo uma descida aos infernos. Estava com insônias, não comia. Tinha perdido... Pesava quanto?
75 quilos e depois passei para 60. Não tinha apetite. Não falava com mais ninguém. Tinha me encolhido sobre mim mesmo. Não, foi super difícil. Mesmo super difícil. Quis acabar com tudo várias vezes. Não tenho orgulho disso. E a única coisa que me fez aguentar até agora, sim, foi a minha religião, foram as minhas convicções religiosas. Foi isso tudo. O verão passa, chegamos a setembro. Não tenho notícias nenhumas. Fim de setembro ligo, ninguém me atende. Uma senhora atende-me e ali caio do cavalo porque digo-lhe, sim, era suposto ter uma acareação e tal. E ela diz-me, ah, sim? Durante vários meses deixam-me a marinar. Dizem-me para enviar a declaração da psicóloga, uma declaração de acompanhamento em que ela explica bem os meus traumas e tal. Envio, ela transmite ao Ministério Público de Lisboa e depois mais nenhuma notícia. Estou mal. Tinha tantas expectativas. Pensei, ótimo, enfim, é tão raro que pensei, finalmente uma investigação que vai ser levada até ao fim, que não vai ser arquivada. E não. Desabo em lágrimas e espero. Tive notícias 2 anos depois. Recebi uma carta em casa e ali foi o duche frio. Esperava pelo menos ter um julgamento. Esperava pelo menos ter um seguimento. E dizem-me, por falta de provas, o seu caso foi arquivado. Eu vi aquilo como se me cuspissem na cara, e dizem-me, pronto, já foi arquivado, agora deixa lá o assunto. Estou ressentido, sim, não vou mentir. Estou ressentido com a justiça. Sou uma vítima entre tantas outras. Quando é que isto vai parar? Por que é que atinge sempre as mesmas pessoas? Estou enojado com tudo o que se passa. Estou enojado com as sanções que se podem ter. Estou enojado. Não compreendo como se pode comportar assim quando se supõe que nos devem defender, que nos devem proteger. É só isso. Claramente ele matou minha vida. Mesmo até agora estou traumatizado. Sinceramente, há polícias que passam ao meu lado, olho para o chão. Estou no carro a conduzir, há motoristas da polícia, fico paralisado. Mesmo até agora. O caso foi arquivado. A hora de hoje conto bem retomar, enfim, conto bem reabri-lo. Estou à espera de juntar dinheiro para poder pagar os honorários do advogado. E sei que ele ainda trabalha, porque mudaram de sector, isso disseram-me. O desejo que tenho hoje é que todas estas violências... Antes eu era mesmo alguém alegre, naturalmente. Agora vou ser honesto. É uma máscara, como toda a gente tem, mas é difícil. É difícil dizer que mesmo até agora estou em depressão. Acho que nunca vou recuperar o antigo Tiago. Nunca, nunca, nunca. A única mensagem que passo é: falem, falem disso, filmem. Agora só assim é que nos podem acreditar. Tenham sempre provas e nunca percam a esperança em vocês próprios. Mesmo que tenhamos toda a gente a desmoronar-se ou não tenhamos mais ninguém, vamos sempre voltar à superfície. A prova é que eu estou aqui.